Meu irmãozinho, minha irmãzinha, eu tenho uma mensagem muito importante para você hoje. Pare o que você está fazendo, preste atenção no que diz a palavra do Senhor. Nós estamos deixando o inimigo amarrar nossa vida, tirar nossa prosperidade, a nossa paz, a nossa saúde, apagar os nossos sonhos, porque não estamos crendo naquilo que Deus diz. Eu quero passar para você hoje o que o Senhor Deus me fez entender quando eu estava lendo uma passagem que está lá no livro de Números, no capítulo 13. Essa mensagem, deixa eu ler com você, está escrito assim: Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Quando eu li essa passagem, a primeira coisa que me veio à mente é: como tem pessoas no mundo sofrendo com um mal que aparentemente não tem cura. Talvez não tenha mesmo cura para a medicina. Tem muita gente com problema para o qual ela olha e diz: eu não posso me livrar disso, porque é mais forte do que eu. Essa doença é muito grave. Como os espias disseram, é terra que consome os seus moradores. O doutor às vezes diz: esse mal é gigantesco, é muito perigoso, é arriscado, ele consome as pessoas, a gente não pode fazer mais nada contra ele. Tudo isso, meu irmão, minha irmã, pode ser verdade de acordo com a ciência. Mas para nós que cremos em Deus, essa conversa não vale, porque Jesus ele afirmou que aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. E não há por que duvidar do que Jesus disse. Esse trecho da Bíblia que nós acabamos de ler fala do que aconteceu com os hebreus. Deus havia tirado eles do Egito, onde eles eram escravos, e Deus prometeu levá-los para uma boa terra, onde eles teriam descanso, prosperidade. E Deus os conduziu pelo deserto até a terra que eles havia prometido. Quando eles chegaram à fronteira de Canaã, num lugar chamado Cades Barneia, o Moisés enviou 12 pessoas, dos cabeças de cada tribo, para espiar a terra. E eles foram. E depois de 40 dias eles voltaram. E quando voltaram, eles confirmaram que a terra que Deus estava lhes dando era uma terra muito boa. Mas, esse mais é sempre um problema, né? Muitas vezes a bênção que está diante de nós, nós olhamos para as dificuldades, para as condições, para a situação e nós achamos que não vamos conseguir. E voltamos atrás. Foi o que aqueles hebreus fizeram. Quando eles voltaram, eles disseram para Moisés: olha, a terra é muito boa, muito boa. E eles haviam apanhado alguns frutos da terra, trouxeram para mostrar para Moisés e para os demais. Só para você ter uma ideia, foi preciso 2 homens para carregar um cacho de uva. Só aí já dá para você imaginar como a terra era boa. Mas 10 daqueles espias, 10 daqueles homens que foram espiar a terra, eles voltaram com uma notícia que fez o povo desanimar. Eles trouxeram um relatório desacreditado, um relatório de dúvida. Eles colocaram em questão a fidelidade de Deus. O Senhor havia prometido uma terra próspera, da qual manava leite e mel. O que isso significa? Significa uma vida tranquila, produtiva. Essa é a vida que Deus quer para os filhos dele. Sem que eles tivessem que dar murro em ponta de faca, uma vida cheia de saúde, de paz, uma terra que por si mesmo produzia os seus frutos.
Entenda que tudo que Deus prometeu para o povo dele no passado vale para nós hoje. O próprio Jesus afirmou isso. Ele disse que Deus não é Deus de morto, é Deus de vivo. Aquele povo já morreu, acabou. Hoje, nós é que estamos aqui, nós é que somos o povo de Deus. Então, tudo o que aconteceu com Israel do passado foi escrito para servir de exemplo para nós. Tudo isso é simbólico para nós. O que Deus prometeu e deu para eles, Ele também promete nos dar. Todas essas promessas foram destinadas também a nós. O Senhor Deus mandou um recado para mim, para você, pela boca do profeta Isaías. Ele disse: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então, observe que os filhos de Israel, eles queriam a terra, mas eles não ouviram o que Deus lhes havia dito. Porque Deus havia dito que tinha dado aquela terra para eles. Mas o que aconteceu? Eles começaram a olhar para os moradores da terra. Eles infamaram a terra que tinham espiado. Começaram a levantar dúvida. Não, porque a gente não pode enfrentar aquele povo. Ali tem gigante, tem e não sei mais o que. Colocaram os demais todos apavorados, entristecidos. Eles reconheceram que a bênção era boa, a terra era boa. Porém, eles disseram em tom de queixa: há gigantes na terra, não poderemos conquistá-la. E quantas vezes nós também não fazemos o mesmo? Temos a promessa, a bênção está diante de nós, mas nós dizemos: não tem jeito, não posso, eu não consigo. E não tomamos posse da bênção. Os filhos de Israel, eles confessaram aquilo em que eles acreditavam, ou seja, que seriam derrotados. Eles desistiram da bênção. Eu pergunto, acreditavam em Deus? Não. Acreditavam que não conseguiriam ter sucesso. E então eles passaram a dizer: não podemos. E eles receberam exatamente aquilo que eles disseram. Quanta coisa a pessoa deixa de conquistar na vida porque acha que está além do seu alcance. Quantos desistem da vitória sem ao menos tentar? Muitos acham que não vão conseguir porque os outros já tentaram e não conseguiram. Mesmo tendo a promessa de Deus, Israel aceitou o relato dos homens. E às vezes nós aceitamos o diagnóstico do homem, da ciência, do médico, e não confiamos na promessa do Todo-Poderoso, que sempre foi fiel naquilo que disse e nunca deixou de cumprir uma só das suas promessas. Israel duvidou da palavra de Deus. Eles disseram que não poderiam, que era impossível conquistar aquela terra. Sabe o que aconteceu? Eles receberam aquilo que eles falaram. Deus não permitiu que aquela geração conquistasse a terra prometida. Quando eu estava meditando nisso, duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, que está escrito em Apocalipse 21:8, que aqueles que forem tímidos, medrosos, covardes, incrédulos, não hão de herdar o reino de Deus. Isso significa que se você não confiar 100% no que Deus diz, se você não for corajoso o bastante para arregaçar as mangas e lutar sem deixar que as circunstâncias intimidem você, você não vai vencer. Segundo, que Jesus ensinou lá em Marcos 11:23, que nós havemos de receber tudo aquilo que nós dissermos, se não duvidarmos no nosso coração. Isso é, aquilo que você acreditar e confessar com a sua boca é o que vai te acontecer. Foi o que aconteceu com aquele povo. Eles confessaram a derrota. Eles disseram: lá tem gigante, não podemos enfrentar aquele povo. Desistiram da bênção. E Deus não permitiu que eles herdassem aquela terra. Aquela geração toda andou pelo deserto 40 anos, até que todos aqueles homens de 20 anos para cima morreram. E surgiu então uma nova geração, e aí Deus depois usou Josué para colocar aquele povo na terra prometida. Tudo aquilo que você confessar com a sua boca e não duvidar no seu coração é o que você vai ter.
Então, creia em Deus, enfrente o inimigo em nome de Jesus, porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, ninguém que nele crê será confundido. Posso orar com você? Então, curve a cabeça, feche os olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, a tua palavra é fiel e verdadeira. Todas as promessas que tu fizeste e que constam das Sagradas Escrituras têm como destino nós e os nossos filhos para sempre. Pai, perdoa a nossa fraqueza. E como aquele homem cujo filho era epilético pediu ao Senhor Jesus, nós também te pedimos, ajuda-nos na nossa incredulidade. Sabemos que podes todas as coisas e que tens o prazer em nos fazer bem. Então, estende a tua mão agora para curar, libertar, vivificar essa pessoa que anda abatida, oprimida e até desconfiada de que para o seu caso não tem mais jeito. Ó Pai, tudo tem jeito. Até para a morte tem jeito, porque a Bíblia afirma que aquele que crê em ti tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu vou abençoar quem ora comigo. Em nome de Jesus, eu paraliso toda a obra do inimigo na sua vida. E eu ordeno a todo mal, saia, dê-o fora e não volte mais. Assim seja. Amém.